Fala aí pessoal, tudo certo? Essa semana foi meio corrida no trabalho, então não consegui fazer um vídeo sobre a Libertadores no meio da semana. Então eu vou comentar aqui um pouco sobre os resultados da semana e como ficou a tabela de classificação geral. Bom, com relação ao grupo A, o Botafogo deu uma complicada, né? Ele perdeu para o Estudiantes na Argentina, com um gol com uma falha do goleiro John, que foi uma falha bem bizarra. E ele está com 3 pontos na classificação. O Universitário do Chile empatou com Carabobo e a tabela do grupo A ficou com a Universidade do Chile com 7 pontos, o Estudiantes com 6, o Botafogo com 3 e o Carabobo com 1. Nessa situação, o Botafogo ainda tem 2 jogos dentro da sua casa. Então é totalmente plausível ele conseguir essas 2 vitórias. Mas ele provavelmente vai ter que buscar um resultado fora, pelo menos um empate, para garantir que ele classifique pelo menos em segundo lugar do grupo, com 10 pontos, que ele somaria mais 7 pontos. Então o Botafogo está numa situação bem complicada, acho que já não está mais no ponto de querer classificar em primeiro, mas assim querer classificar. E a situação já fugiu um pouco do controle dele. Bom, com relação ao grupo B, o River Plate, que por muitas vezes é considerado pelos brasileiros o time que vive o melhor momento internacionalmente fora do Brasil. E, geralmente ele está nas quartas, semifinais da Libertadores. Esse ano ele não deu uma largada muito boa. Ano passado ele terminou com a melhor campanha da primeira fase. E esse ano ele, nas 3 primeiras rodadas, ele fez apenas 5 pontos. Então se ele fizer mais os próximos 9, ele fecha com 14. Então é uma classificação que vai ter que ser sofrida, mas acho que por ele ser o cabeça de chave, ser do pote 1, e ele faz com que ele tenha 2 jogos na sua casa. E ele no momento, apesar de estar num grupo bem disputado, ele está num grupo que ele já é o líder e ainda tem 2 jogos em casa, ele tem grande chance de se classificar. Apesar de ter 2 times, o Independente Del Valle e o Barcelona, que vão dar muito trabalho. E aqui a gente tem talvez o segundo grupo da morte, que o primeiro é o grupo F, mas é um grupo bem difícil entre esses 3. Até no quarto, que está com menos de um jogo de diferença, o Universitário, mas ele tem um futebol pior. Tudo pode acontecer ainda nesse grupo. Com relação ao grupo C, que é o grupo do Flamengo, o Flamengo teve uma falha na Libertadores, que custou muito caro, que foi perder para o Central de Córdoba em pleno Maracanã. Então ele perdeu o jogo em casa e teve que jogar na altitude contra a LDU. O empate que ele conseguiu na última rodada contra a LDU é natural, tudo normal. A LDU é um time forte, joga na altitude, então esse empate estava na conta. O que não estava na conta era perder a primeira rodada para o Central Córdoba. Então isso faz com que ele fique numa situação desconfortável na tabela, mas como eu disse nas situações anteriores também, o Flamengo também é cabeça de chave, então ele vai ter 2 jogos em pleno Maracanã. Ele vai ter um jogo mais difícil agora na quarta rodada, que é contra o Central Córdoba, lá em Central Córdoba, lá na Argentina. E ele só não pode perder esse jogo, senão o Central Córdoba dispara muito. Mas principalmente se o Central Córdoba ganhar e ele deu ganhado o Deportivo Táchira. Mas tirando esse resultado, se ele conseguir um empate contra o Córdoba e 2 vitórias aqui no Maracanã, acho que o Flamengo classifica também sem problemas nenhum. Bom, vamos com relação ao grupo D. O São Paulo conseguiu uma grande vitória lá em Libertad, lá no Paraguai. E acho que ele agora está tranquilo na sua chave, né? O São Paulo até o momento ele tem a segunda melhor campanha da Libertadores, até por saldo de gols, mas tem. E no caso ele vai ter 2 jogos dentro da sua casa e ele vai ter o próximo que vai ser provavelmente o mais difícil fora contra o Alianza Lima, que foi o time que empatou com ele no Morumbi. É o time do Barcos, é o time de Paulo Guerreiro. Acho que vai ser um jogo que, se o São Paulo conseguir empatar fora com a Aliança Lima
e ganhar as próximas duas no Morumbi, ele faz 7 com 7, fecha com 14 e consegue classificar em primeiro lugar do grupo, conseguindo jogar as oitavas na sua casa. Então a situação do São Paulo está bem tranquila dentre todas as apresentadas no grupo A, B, C e D. Acho que é a mais tranquila porque como ele era pote 1, diferente, por exemplo, da Universidade do Chile, do grupo A Universidade do Chile vai ter 2 jogos fora de casa nessa volta da tabela. E no grupo D, o São Paulo vai ter 2 jogos dentro da sua casa. Bom, no grupo E, o grupo E é um grupo um pouco surpreendente e eu esperava que fosse uma coisa bem tranquila para o Racing terminar em primeiro e o o Fortaleza em segundo, ou vice-versa, mas disputando entre eles, não com a disputa com Colo-Colo e Bucaramanga. E o que a gente vê na classificação é o Bucaramanga em primeiro do grupo. Ele está com 5 pontos e com chances reais de conseguir classificação. O grande X da questão é que o Fortaleza e o Colo-Colo tiveram um jogo que ainda não está finalizado, ainda não se sabe o que vai acontecer, se vai ser empate, se vai ser WO para o Fortaleza. Então, como vocês podem ver, tem um asterisco ali embaixo na tabela que eu coloquei, está pendente da decisão dos órgãos judiciais da Conmebol, Colo-Colo e Fortaleza. Então, espero que a Conmebol tome essa decisão antes das últimas rodadas, porque imagina você chegar na última rodada e a decisão dela é poder classificar um time ou desclassificar. Eu espero que a decisão seja tomada agora, até para evitar possíveis problemas de última hora. Então, se for tomada agora, as pessoas já sabem o que tem que fazer para se classificar. Mas eu imagino que não vai ter outro jogo, então até por conta de calendário e também para jogar 15, 20 minutos, então seria desnecessário. Agora, esse grupo ele está bem disputado. O Racing começou ganhando do Fortaleza na casa dele. Parecia que ia ser bem tranquilo pro Racing, mas ele acabou empatando e perdendo os jogos seguintes. E o Bucaramanga, que era o do pote 4, que ninguém conhecia, tá lá em cima. Então acho que ainda assim é um grupo bem disputado, mas com essa interrogação com relação aos órgãos judiciais de Colo-Colo e Fortaleza. O grupo F, que é o grupo da morte, na minha opinião, ele tem uma bela surpresa, que é o Bahia. Eu imaginava que o Internacional fosse ser o primeiro, mas o Bahia eu imaginava que fosse disputar o segundo lugar. E o Bahia tem 7 pontos, o Inter 5, desculpa, e o Atlético Nacional 3. Mas o grande X da questão é que o Inter tem 2 jogos fora de casa. Ele empatou agora na terceira rodada com o Atlético Nacional, que era o saco de pancada do grupo. E o Nacional pontuou pela primeira vez, fez um ponto, e o Inter deixou de ganhar, né? O incrível jogo que o Inter saiu perdendo de 3-0 e empatou 3-3. Então foi algo inacreditável, perdeu pontos aí. E o próximo jogo do Inter é contra o Atlético Nacional fora, né? Então acho que o Inter vai ter que pesar bastante, vai ter que se esforçar para classificar. E o Bahia também, por incrível que pareça, apesar do Bahia ter 7 pontos, ele só faz um jogo dentro da sua casa, na Arena Fonte Nova, nesses próximos 3 jogos. Então o Bahia vai ter que... Não sei se neste grupo uma vitória e um empate são suficientes, porque ele estaria com 11 pontos. E o Atlético Nacional, se ele ganhar as próximas 3, ele faz 12. Então, não sei se seria suficiente. E o Atlético Nacional, em tese, conseguiria fazer 9 nesse grupo e terminar com 12. Então, acho que é um grupo bem apertado. Acho que o Bahia vai ter que, apesar de ter 7 pontos, conseguir fazer ponto fora da sua casa para conseguir essa classificação. Com relação ao grupo G, é o grupo que já tem um candidato mais bem definido, que é o Palmeiras. Está com 9 pontos e
acho que basicamente encaminhou a classificação, tá brigando para ser a melhor campanha da primeira fase. É o único invicto da Libertadores até agora. No caso, ele conseguiu um baita resultado, que foi vencer o Bolívar na altitude. Então, acho que com relação a isso, o Palmeiras tem tudo até para fechar com a pontuação máxima, fechar com 18 pontos, se tudo correr certo. Acho que o jogo mais arriscado é contra o Cerro Porteño, tudo por conta daquele problema de racismo que ocorreu na base do Palmeiras, que foi um assunto que se estendeu bastante. No confronto de ida, que foi em São Paulo, não teve nada com relação a isso, mas no jogo de volta, que vai ser lá no estádio do Cerro Porteño, acho que talvez possa ser um jogo bem pesado com relação à torcida. Então acho que esse é o jogo mais perigoso para o Palmeiras. De resto, acho que o Bolívar e o Sporting Cristal no Allianz Parque acho que não deve levar tantas preocupações para o Palmeiras. E por último aqui a gente tem o grupo H, que também é uma grande surpresa, porque o Vélez a gente já imaginava tá bem na classificação, 6 pontos, um time argentino de tradição, mas o que eu acho que ninguém esperava é o San Antonio Bulu Bulu com 6 pontos na virada de turno, com 3 jogos da primeira fase da Libertadores, da fase de grupos. Então realmente acho que o Olímpia está com 1 ponto também inacreditável. Acho que o Penharol e o Bulu Bulu e o Vélez vão acabar disputando essas vagas. O Olímpia acho que com 1 ponto é bem difícil. E a vantagem do Penharol, que nesse momento está em terceiro colocado do grupo, é realmente fazer os 2 jogos em casa. E o Vélez também tem 2 jogos em casa. E o San Antonio, por ter vindo do pote 4, ele faz 2 fora. Então o San Antonio precisa basicamente, acho que de uma vitória e um empate para conseguir se classificar pelo menos em segundo, o que seria algo muito gigantesco para sua história, porque é um time que não tem muita expressão em torneios internacionais e mata-mata. Bom, acho que é isso. A Libertadores agora vai dar uma pausa, a gente vai ter uma semana dos primeiros jogos da Copa do Brasil. E depois vai ser a rodada 4 da Libertadores e vai começar a parte das definições dos grupos. Então fiquem ligados, desculpa mais uma vez por não ter conseguido fazer um grupo, uns vídeos durante a semana da Libertadores, principalmente com uns resultados muito expressivos, como a vitória do Palmeiras a 3.600 metros de altitude, então acho que o Palmeiras foi super bem. O São Paulo também acho que ganhou bem. O Bahia também com um gol no final do jogo, apesar de ser no final do jogo, foi um baita de um resultado que esse gol fez toda a diferença na vida do Bahia. Agradeço, se inscrevam por favor, curtam, ajuda bastante o vídeo aparecendo para as outras pessoas, compartilhem e muito obrigado. Tchau, tchau.